noite. Boa noite. Que delícia estar aqui novamente. É sempre um prazer imenso estar com todos vocês. Adoro essa casa. A gente sente sempre esse sentimento de família, né? É gostoso demais. Então, olha, a nossa leitura foi maravilhosa porque abriu o nosso trabalho aqui, a prece linda, a música. Fiquei pensando, está tudo dentro do que deveria ser. E a gente vai falar do Evangelho de Jesus, sim, porque a gente sempre fala desse sol na nossa vida, mas hoje vamos estudar o Livro dos Espíritos, que, claro, sempre está com o Evangelho. Esse capítulo é o da terceira parte, deixa eu ir passando aqui. Ele fala sobre a liberdade. Então, eu trouxe o trabalho para a gente entender por que nós somos espíritas, seguimos a doutrina espírita, o que os espíritos vieram nos trazer, esmiuçar todo o Evangelho de Jesus, a palavra, o caminho e a verdade que Jesus veio nos trazer, não é? E como a gente pauta a nossa vida pela doutrina, pelos passos de Jesus, nós temos que entender também o que é a liberdade perante o Evangelho, perante o que os Espíritos nos vêm trazer. Nós temos uma imensidade de filósofos, de pensadores que vieram trazer a ideia da liberdade e influenciaram toda a nossa história. Então eu vim trazer um pouquinho do que eles vieram nos trazer para chegarmos ao ponto o que a doutrina vê como liberdade. Tá? Então nós sabemos como Sócrates, para Sócrates livre é a pessoa que consegue dominar os sentimentos, pensamentos a si próprio por meio da razão. Aquele que não faz isso permanece escravo e controlado pelas paixões. Liberdade é autodomínio. E não é à toa que o Livro dos Espíritos começa o quê? Com Platão e Sócrates, né? Precursores do cristianismo, né? Então, muito do que a gente vai ler aqui, Platão, Aristóteles, vem desse pensamento, dessa linha de pensamento. O Gandhi, a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. Então, olha aí, é um pensamento que veio e foi reverberando em muitas coisas que nós acreditamos, né? E seguimos dentro da doutrina. Não sei se dá para ver pequenininho. O primeiro é Platão, que fala: sua liberdade é uma ilusão torpe da realidade. Há um ideal único possível de seguir. Segundo, é Aristóteles. A sua liberdade deve estar em acordo com o que o universo espera de você. Aí a gente tem Maquiavel, que também influenciou todo um pensamento, né? Maquiavel falava assim: sua liberdade equivale a quanto poder você tem. Se for preciso, tire a do outro para manter a sua. Mas não é uma parte da nossa história. A gente tem que entender como o ser humano foi se desenvolvendo disso. E ele teve influência na nossa história. A Kant: a liberdade somente é possível privilegiando o bem comum. A Nietzsche: liberdade é exercer sua vontade de poder. Não exercê-la é renunciar à liberdade e tornar-se decadente. E Sartre: você está condenado a ser livre. Aristóteles, novamente, segundo Aristóteles, livre é aquele que pode agir ou não agir, que escolhe a sua ação ou decide não agir. A liberdade é a capacidade de optar entre as diversas alternativas que a vida oferece, utilizando a habilidade para escolher por meio da vontade e razão. Todos eles vieram depois do Cristo, né? Quer dizer, não Sócrates, Platão, Aristóteles, mas alguns vieram depois do Cristo. Então, tem muita influência do cristianismo também no seu pensamento, né? Buda: a causa de todo sofrimento humano está no desejo e no apego, relatando a prisão, né? E Platão: o excesso de liberdade só pode converter-se em excesso de servidão, tanto para o indivíduo em particular como para um Estado. E aí a gente chegamos ao Cristo.
que é o nosso sol, que é onde nós pautamos os nossos passos. E ele vai falar que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, que liberdade é essa? Uma das frases belíssimas de Jesus que pautou o nosso caminhar foi o quê? Façais aos outros, não aos outros o que gostaria que fizessem para você. Não foi isso? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo. Então, ele já estava pautando aí o nosso limite de agir em relação ao outro. A gente não pode fazer ao outro o que a gente não gostaria que fizessem para a gente. E a gente tem que amar o outro como nós amamos a nós mesmos. Então, dali, ele já está pautando um limite. E aí a gente vai entender com a doutrina, em seguida, o que a doutrina vem nos esmiuçar em relação a isso. Então, a gente vai ver aqui, rapidamente, esse capítulo é grande, gente. A gente vai dar uma passada. Vocês podem, em casa, olhar. É um dos maiores capítulos dentro das leis morais. Leis físicas e leis morais. A gente vai chegar à conclusão que tudo, porque quando a gente fala lei divina, a gente pensa que é a lei moral. Mas a lei divina é tudo. Não é tudo criação de Deus? Então, matemática é lei divina, ciência é lei divina, física é lei divina. O universo é composto de quê, gente? De matemática, das vibrações, de notas, de música. É tudo isso, o universo é feito. Então, quando a gente começa a estudar a lei divina, a gente tem que incluir tudo isso. Então, o médico, ele está agindo dentro da lei divina. O biólogo, o engenheiro, né? Todos nós. Só que a gente está estudando agora as leis morais, né? Mas tudo faz parte da lei divina. E dentro do Livro dos Espíritos, a gente vai ter todas essas leis, a parte terceira, as leis morais, e é uma das últimas, a lei de liberdade, que a gente vai estudar agora. Sobre a possibilidade do conhecimento da lei divina ou natural por todas as pessoas. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, hão de compreendê-la um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Qual é a nossa fatalidade? Nossa fatalidade, determinismo, é progredir. Sermos o quê? Espíritos puros. E sendo espíritos puros, vamos ser agentes diretos de Deus. Para isso, precisamos aprender sobre tudo do universo, não é? Então, só isso. Mas é uma progressão. Hoje, eu conversando assim, rapidamente, conversando com a minha mãe, eu acho que nós somos muito megalomaníacos, ok? Porque nós estamos ainda, não são 5 tipos de mundos, estamos ainda no segundo e para o terceiro, né? E a gente já quer ser perfeito. E queremos que o outro seja perfeito. E aí queremos julgar o outro porque o outro não... Aí eu falei, isso não é meio craziness? É progressão. É cada dia a gente fazer um pouquinho melhor. E entendendo os nossos limites, as nossas dificuldades, mas pressing forward, né? Mas a gente vai cair. Aquele que acha que não vai cair é o orgulho. Você acha que já está perfeito? Não, a gente está na progressão. Então a gente tem que viver uma vida como Jesus viveu. Amar como Jesus amou, né? Viver como Jesus viveu. Jesus não era tenso. Ele respirava, olhava os passarinhos, né? É isso que a gente tem que ter, essa leveza no viver. Aí a gente vai realmente aprender a amar. Uma leveza com as pessoas, a entendê-las, a compreendê-las. E a não julgar. Porque quanto mais a gente julga o outro, a gente está nos julgando. Não é verdade?
Então é isso. Vamos compreender, vamos chegar lá, mas é um processo, né? Então vamos passar rapidinho. O que fala-se de liberdade no dicionário, né? O que a gente entende por liberdade? Estado de pessoa livre, isenta de restrição externa ou coação física ou moral, poder de exercer livremente a sua vontade, condição do ser que não vive em cativeiro, independência, autonomia. Pergunta, já vivemos isso? Nós entendemos liberdade assim, mas vivemos assim? Existe uma liberdade ilimitada? Então, entramos, deixa eu ver, no livro dos Espíritos. É da natureza do espírito a necessidade de se libertar? Sim, é. Porém, é possível viver a liberdade absoluta nesse plano de vida? 825 do Livro dos Espíritos. Há posições no mundo em que um homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? Não. Porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Que maravilha! Imaginem se você fosse sozinho, tudo do seu jeito, como você quer. Você vai virar um quê? Um déspota. Não é? É bom ter o outro, porque o outro faz o que a gente enxergar as nossas dificuldades. Eu falo que família é bom, que a gente se bate, né? Sabe aquelas pedrinhas cheio de ângulo? Aí vai descendo o rio, vão se batendo. Quando chega no finalzinho, tá tudo lisinho, não é? Então, as nossas diferenças, elas são boas que a gente, olha, vai lidando com família, vai lidando com amigos, vai lidando com as pessoas no centro, né? Então, a gente vai aparando as nossas arestas. Vai aprendendo um com o outro. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala que a vida é espelho. A dificuldade que você vê no outro é porque você carrega ela, né? Te incomoda muito, é porque você carrega ela com você. Então, olha que maravilha. É assim que se faz a evolução do ser humano. Então, agradeçamos a família que temos, os amigos que angariamos, o centro que estamos, né? Porque tudo isso é para o bem, o crescimento, né? Mas existe, qual seria a condição com que o homem pudesse gozar de a liberdade absoluta? Qual é? A do eremita, né? Liberdade absoluta é o isolamento. Só que nós não viemos para viver o isolamento. Nós viemos para conviver um com o outro. Jesus já não falava amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Então tem que ter um próximo. Sempre. Tem que ter sempre um próximo. Então a história de você viver isolado não tem crescimento, né? Nesse sentido. Porque a liberdade relativa é o respeito à liberdade alheia. E é isso que o Livro dos Espíritos vem nos trazer. Aí, rapidamente, em Kant, ele fala o direito é o que possibilita a livre coexistência dos homens. A coexistência em nome da liberdade. Porque somente onde a liberdade é limitada, a liberdade de um não se transforma numa não liberdade para os outros. Cada um pode usufruir da liberdade que lhe é concedida pelo direito de todos os outros de usufruir de uma liberdade igual a dele. Então é o que o Cristo veio nos falar. Não é isso? Né? A gente tem que estar sempre, a minha liberdade termina quando a do outro começa. Não é isso? Então a gente tem que entender isso. E como espíritas, mais do que nunca, num período de turbulência de ideias que estamos vivendo. Eu acredito nisso e quero que o outro também acredite da mesma forma. Não é assim? A gente acabou de passar por uma onda no Brasil, politicamente, que era isso. Eu acredito e você tem que acreditar no que eu acredito. Não era isso? Eu vi famílias
brigando. A minha mãe, coitada, foi expulsa do grupo da família. Minha filha me tiraram do grupo, porque ela pensava diferente do que os outros. Eu falei, não acredito. Então foi isso. Eu falei, as pessoas estão esquecendo o respeito pela liberdade de pensar do outro. E nós espíritas, mais do que nunca, temos que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Porque o espírita não é aquele que fala as coisas, mas é o que age como o Cristo agiu. E o Cristo, mais do que nunca, respeitou o livre-arbítrio das pessoas, né? Ele chegava e perguntava, o que queres de mim? Ele sabia exatamente o que aquela pessoa queria, mas ele queria saber, porque ele respeitava, né? Aquela passagem, aquela parábola do filho pródigo é um atestado de que Deus respeita o livre-arbítrio de todos os seus filhos. Não é verdade? Ele fala para o filho quer herança, toma aqui e vai. Ele sabe que o filho vai se dar mal. Mas ele deixa o filho ir. E ele não fica lá, meu filho, você tá bem? Volta para casa, meu filho. Ele fica? Não, ele deixa o filho ir até o final. E ele decide voltar. Então, até Deus respeita o livre-arbítrio de cada um de nós. E nós não queremos respeitar o livre-arbítrio dos outros. Né? Então, são questões que a gente tem que começar a pensar como espíritas. Não somos o cristianismo redivivo? Então, seguindo, os limites da liberdade. A liberdade não é absoluta, é relativa, é limitada. Existem traves sociais, políticos e morais à liberdade. Se retiram os meios de exercitar a liberdade, ela é meramente teórica. E aí tem a frase maravilhosa do Cristo. Não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem a nós. Essa é o teor da vida que nós vivemos. Aqui e no mundo dos espíritos também, né? Nós não temos liberdade ilimitada. Mas existe uma liberdade, que acho que é agora que vem. Rapidamente falando sobre isso, a gente existe uma liberdade toda noite quando nós, né, dormimos. O Livro dos Espíritos cuida do assunto, que é o desejo, porque como a gente falou do desejo de libertação do espírito no início, o espírito vê o corpo como uma prisão. É assim que os espíritos nos dizem. Não é a Vanessa dizendo isso, não. Eles falam que o corpo é como se fosse uma prisão e que eles anseiam se libertar do corpo físico, né? Então, toda noite a gente tem a nossa quase morte, que a gente... Graças a Deus. Quase morte. Que a gente, né, se liberta do corpo momentaneamente durante o sono, mas ligado ainda ao corpo, né? A gente ainda não chegou na liberdade que eu ia falar, mas a gente chega lá. Vamos falar da escravidão. É interessante pensar que o Livro dos Espíritos foi... a primeira edição saiu em 1857. Existia escravidão naquela época? O Brasil foi, acho que, um dos últimos países a abolir a escravidão. Vocês sabem disso, né? O primeiro foi Portugal. 1888. O livro é de 1857, o Livro dos Espíritos. A nossa abolição foi 13 de maio de 1888, não é? Olha quanto tempo! Então, foi muito pertinente os espíritos falarem de escravidão no Livro dos Espíritos, porque existia escravidão. Aí você vai falar, Vanessa, mas hoje em dia... Bom, a gente vai chegar a esse ponto aí. Há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? A resposta é sempre não. Não é. Toda sugestão absoluta de um homem a outro é contrário à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força
e desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. Não, a liberdade do ser humano, ela é um direito dele. E quando pertence aos costumes de um povo, a desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças sobre a dependência das raças inteligentes? Há homens que tratam seus escravos com humanidade, que nada lhes deixa faltar e pensam que a liberdade os exporia às mais privações. O que dizer disso? Em todas essas questões, a questão é não. A resposta é não. E, nesse caso, porque naquela época dizia, não, mas eu trato meus escravos muito bem. Se eles forem libertados, eles vão sofrer. Então, eles continuam sendo escravos, mas eu trato eles muito bem. Mesmo assim, é tratar os homens como animais. Sempre não. Os espíritos deixam isso bem claramente. Mas existe escravidão moderna. Esse dado é de 2017. A escravidão moderna atinge mais de 45,8 milhões de pessoas no mundo, segundo a edição deste ano do Índice Global de Escravidão, publicado pela Fundação Walk Free da Austrália. A maioria, quase 35%, está na Ásia. Na América Latina, são 2,16 milhões de trabalhadores, 161,1 mil deles no Brasil. Em 2014, eram 153,3 mil. Então, vocês sabem de que de escravidão a gente está falando, né? Exploração ao trabalho infantil, exploração à mulher sexualmente, trabalho forçado, longas horas, pagamento nulo, praticamente. Isso é escravidão moderna. E é inaceitável que a gente viva em 2018, com a tecnologia que a gente tem, nesses padrões. Né? Então, é importante a gente perceber e como cidadão do mundo falar sobre isso e não esquecer que isso existe. Então, a gente pode fazer coisas. Vocês sabem o que eu estou dizendo, né? Até boicotar. A gente lá em casa boicota umas marcas que usam crianças, né? Trabalho escravo, em tudo. Então, a gente tem que perceber, ser cidadão do mundo, né? Ser cidadão do mundo, perceber o que está acontecendo, não colocar a nossa, como é que se fala, não é a ema, põe avestruz, né? Põe lá, aí eu vou viver, minha vida está ótima, mas a gente tem que pensar que somos hoje cidadãos do mundo. Nós hoje sabemos o que acontece do outro lado do mundo, não é verdade? Então não temos mais a desculpa de falar, eu não sabia o que estava acontecendo lá. Então a gente tem que saber e trabalhar e requerer direitos das pessoas, dos seres humanos, né? Liberdade de pensar e liberdade de consciência. Aí chegamos à tal da liberdade. A liberdade é bem compreendida quando aprendemos a fazer relação entre liberdade de pensar e liberdade de consciência. Então, onde é que temos a liberdade ilimitada? No pensamento. No pensamento. No pensamento. Eu tenho um amigo que ele conta o seguinte, que ele tinha que ir para a igreja com a mãe, ele era super ativo. Então, a mãe falou assim, menino, senta, para com isso, senta. Aí ele forçava o menino a sentar. Ele sentava e falava assim, eu estou sentado, mas na minha cabeça eu estou em pé. Mas não é assim? Viktor Frankl, que foi uma pessoa extraordinária, que esteve nos campos nazistas, né? Ele criou todo uma terapia, depois a logopedia, tudo veio dele. Ele dizia que tiraram tudo dele, tudo.
Mas a única coisa que não podia, os nazistas não poderiam tirar dele, o que era? O pensamento. E dentro do pensamento ele podia criar a realidade diferente dele. E é verdade. Você pode estar dentro de uma prisão. A pessoa pode tirar tudo de você. Mas o teu pensamento ninguém pode tirar. Né? Podem te forçar a viver de determinada forma. Mas o teu pensamento não podem forçar. Né? Então, nesse sentido, nós temos a liberdade limitada. Através do pensamento, o homem goza de uma liberdade absoluta, sem limites. Pode sim impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. A consciência. A consciência é o centro da personalidade. É, pois, algo que existe em nós, que nos leva a reconhecermos-nos, a perceber com clareza o que vê e como sentimos, pensamos, agimos e reagimos em nosso viver cotidiano. Aí a pergunta que todo mundo sabe, não é? 621 aqui. Sabe? Todo mundo. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Na nossa consciência. A consciência é o clarão. O pensamento vem, ele é atributo do espírito. Mas a consciência é quando você sabe quem eu sou, como eu penso, onde estão, o que é certo, o que é errado, né? Enquanto a liberdade de pensar é ilimitada, a liberdade de consciência sofre restrição, pois depende do nível evolutivo do espírito. Entendeu? Entendeu? Porque do pensamento é ilimitado. Você pensa o que você quiser. Agora, a consciência de quem você é, ela vem com progresso. O homem primitivo, ele tinha uma consciência muito menor de quem ele era do que nós, que conhecemos o universo, que sabemos que o universo tem 13 bilhões de anos. Então, nós temos uma consciência diferente do homem primitivo. Né? Temos uma consciência até diferente do homem, do indígena, que não conhece outras raças. Né? Então, é nesse sentido. Aí os espíritos evoluem, a consciência do bem e do mal está mais bem definida neles. Né? Então, imagina, o espírito puro tem um nível de consciência muito mais definido do que o nosso. Que o nosso bem e mal ainda depende muito de onde você nasceu, como sua família te criou, né? As questões políticas, as questões sociais. Tudo isso faz quem é você, não é verdade? Então, isso vai definindo de outra forma. A consciência, então, esclarecida, pode alimentar ideias malsãs, gerar e provocar ações morais eticamente abusivas, resultando em sofrimento e desarmonia para si e para o próximo. Então, na história, por exemplo, vamos pegar a libertação, não é a libertação, como é que eu vou falar da libertação? É a emancipação dos direitos da mulher, né? Nós nem votávamos, né? As mulheres aqui, a gente não tinha direito de voto no início do século passado. Né? E olha como hoje temos mulheres hoje como presidentes, mulheres de Estado, né? Então temos uma voz ainda maior. Né? Então, antigamente, a consciência da sociedade é que a mulher não tinha nenhuma voz. Ela não pertencia, ela não tinha o mesmo parâmetro do homem. E a gente agora tem um outro nível de consciência, que é da igualdade, né, dos direitos entre o homem e a mulher. Então, esse é um outro nível de consciência, vendo que o próximo, amar o próximo como a si mesmo. Então, o homem tem que olhar a mulher e dar os mesmos direitos que ele também tem, né? Seguindo, liberdade de pensar e liberdade de consciência, intrinsecamente livre, isso é Joana, criado para a vida feliz. O homem traz, no entanto, íncitos na própria consciência os limites da sua liberdade. Sabemos. Cada vez que a gente vai evoluindo, nós sabemos quando a gente está fazendo alguma coisa certa ou errada, não é verdade? Então, Paulo fala aí uma coisa que tem que ser a nossa pauta.
tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele entendeu isso. Deus nos dá a liberdade, mas existe uma lei que é para todo mundo, a lei de causa e efeito, ação e reação. Não é verdade? Não há julgamento em Deus, mas há uma lei que a gente tem que obedecer, que é a lei de causa e efeito. O que você plantar, você vai colher. Um ato gera uma reação, um outro ato, né? Uma reação àquele ato. Então, tudo isso é escolha nossa. Como nós vamos usar nossa liberdade, é o teu livre-arbítrio. Mas a colheita, ela vai ser sempre obrigatória. Não é? Não é verdade? E aí a gente chega no livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar sua própria conduta, ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Tem um homem o livre-arbítrio dos seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. E aí eu volto a falar novamente. O livre-arbítrio é uma lei que nem Deus revoga. Nem Deus revoga. Eu estou falando isso porque muita gente quer revogar o livre-arbítrio dos outros, né? Nós queremos enfiar as nossas crenças pela goela dos outros. E nós, como espíritas, gente, nós temos que... Como é que se reconhece o espírita? Pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Nossa. As minhas já estão quase deitadas no chão. Mas é pela sua... Eu repito isso todo dia para mim, para ver se elas levantam. Não é mais pelas nossas ações do que pelas nossas palavras? Eu falo que nós espíritas temos que ser os mais cools, sabe? De todos. O pessoal vai falar, gente, onde você vai? Você é tão feliz. Eu quero ir nesse lugar também, que você consegue lidar com seus problemas de uma forma leve. Onde é esse lugar? Aí a gente fala do espiritismo. Não, a gente não vai convencer as pessoas pelo blá, blá, blá. Isso não convence ninguém. Entra no ouvido, a gente não tem livre-arbítrio, entra no ouvido e sai pelo outro. Não é? A gente convence pelas nossas atitudes, pelo nosso amor, pela nossa paciência, pela nossa compaixão, pelo nosso entendimento, pela nossa caridade, fraternidade, solidariedade, todas essas virtudes que o Cristo veio nos trazer. O Cristo nem nos falou, venha, senão você vai ser... Não. O Cristo pregava e quem estivesse pronto o seguia. Não foi assim com Emmanuel, quando ele era Públio, o senador, que Jesus aparece e o convida, né? Segue agora comigo, e ele recusou, mas ele disse, ou vai ser agora ou daqui a 1000 anos. Não é verdade? Porque há uma fatalidade na vida de todos nós, que nós vamos crescer, que nós vamos acordar, que nós vamos ficar iluminados. Eu falo que essa fatalidade já é realidade, sabe por quê? Pensem comigo, podem dizer que eu estou errada. Deus, isso os espíritos nos dizem, Deus quando nos criou, já nos viu o quê? Luz, anjos, não é verdade? Então isso já é realidade para quem? Para Deus. E se é realidade para Deus, já existe no universo. Por isso que tempo e espaço não existe. Cada um de nós aqui já somos iluminados. Temos que acreditar nisso. Eu acredito. Não é da conta que eu queria, mas eu acredito. Porque quando a gente faz isso, a gente foca na luz que já existe em você.
Imagina se todo mundo for focar a sua vida na luz que já existe em você. Todo mundo fofoca. Só fofoca. Adorei essa. A gente não foca, só fofoca. Imagina que maravilha. Se todo o mundo começasse a obrar e fazer dentro do que ele já tem de melhor. E focar na luz do outro também. Exatamente, ver o que tem de... Porque... Mas o que acontece, né, Débora? Posso te ajudar? É que o espírito é gago, ele fofoca. Aí eu lembrei disso, tem o gago. Adorei isso. Não, mas olha que interessante. Se Emmanuel já fala que a vida é espelho, o que a gente vê no outro é o que carrega. Quando a gente começar a focar, a ver a luz que existe na gente, a gente vai começar a ver a luz que existe no outro. Por isso que Jesus falava, sois deuses, faça brilhar a vossa luz. Isso foi uma ordem. Faça brilhar a vossa luz. E a gente fica o quê? Focando no ruim, no pequeno. Na coisinha pequenininha do outro. Na coisinha pequena da gente. E com uma falsa humildade. Né? Ah, mas eu ainda sou assim. Não, você é assim porque você quer ser assim agora. Foca no que você já tem de bom. E põe para fora. Já estou fazendo uma outra palestra aqui. Vamos seguir. Livre-arbítrio e responsabilidade. Sem o livre-arbítrio, o homem seria apenas um robô, uma máquina, né? Por isso que Deus respeita o nosso livre-arbítrio até o final. Não teria responsabilidade pelo mal que praticasse, nem mérito pelo bem que fizesse. O processo de amadurecimento espiritual é gradual, estando diretamente subordinado à lei de esforço próprio. É por isso que Deus nos deu livre-arbítrio, para que a gente mesmo faça a nossa caminhada. Ele já nos vê como luz, mas ele quer que a gente, com o nosso esforço, aprenda a lição, não é? À medida que se aprende a associar as noções de liberdade e de responsabilidade, a pessoa melhor exercita o seu livre-arbítrio, sendo impulsionada por um sentimento superior que lhe permite desenvolver ações de amor ao próximo. É por isso que a liberdade tem que estar sempre associada, espíritas, à responsabilidade. A responsabilidade. Que é a frase de Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? O direito natural de liberdade está atrelado ao da responsabilidade, ou seja, quanto mais livre é o indivíduo, mais responsável ele é. Não é? Porque nós sabemos aonde ir e como fazer. Os espíritos puros não são assim? Dizem que a gente faz assim, a gente ainda vai passar por isso. Tem um slide que fala, nós... somos guiados por Deus quando estamos nos outros níveis menores, né? Mineral, vegetal, né? Animal, até chegar ao nível do homem, quando nós ganhamos o nosso livre-arbítrio. Até lá é Deus nos impulsionando, é o determinismo, né? Aí ganhamos o nosso livre-arbítrio. E aí começamos a fazer Aí é que a vaca vai pro prego. Literalmente. Né? Vamos fazendo, aí vamos aprendendo, faz um atalho, volta pro caminho. Ótimo. Porque essa é a vida, gente. A vida, a gente quer andar reto. E a gente tenta andar reto. Mas aí a gente faz uns atalhos. Mas o bonito é ver o legado do espírito no final. Quando você vê a vida de uma pessoa no início até o final. E aquilo que ele venceu ou ela venceu, aquilo que é o bonito da vida. Né? Então, os caminhos, às vezes, a gente vai fazendo isso mesmo. Mas dizem que quando chegamos ao nível de espírito puro, os espíritos abrem mão do seu livre-arbítrio. E Jesus falava isso. Eu só faço a vontade de meu Pai. Porque ele e o Pai eram um. Então, a gente tem o livre-arbítrio agora, chegamos lá, abrimos. Por quê?
não conseguimos nos desviar mais. Já sabemos o caminho certinho das pedras. Né? É tão lindo, eu acho tão lindo. Então, a gente vai falar sobre fatalidade. Temos 10 minutinhos. É interessante, é muito interessante esse capítulo, porque fala de questões que nos envolvem o nosso dia a dia. Será que isso estava planejado? Será que era isso que tinha que me acontecer? Né? A fatalidade da vida. Será que tem determinismo? Né? Então, os espíritos nos falam assim, no reino mineral, vegetal e animal tem o determinismo de Deus. Ele vai, né, o instinto que vai nos encaminhando. É Deus nos guiando. No reino humano, nós ganhamos o livre-arbítrio e vamos trabalhando com ele, dentro do nosso progresso, da nossa consciência. Agora, existe fatalidade. Aonde que existe fatalidade na nossa vida? Ai, Vanessa, eu queimei meu dedo hoje. Isso já estava programado na minha vida? Não. Essas coisas não são programações. Fatalidade, quando os espíritos falam, é quando você programa a sua vida, a sua nova reencarnação. Exemplo, as coisas mais importantes. Eu vou nascer na África, numa região pobre. Então, qual é a fatalidade para aquele espírito? Ele vai, o quê? Passar necessidades básicas. Essa é uma fatalidade. Reencarnação. Eu vou nascer num palácio. Qual vai ser a fatalidade desse espírito? Ele vai ter facilidades. Ele não vai passar por essas questões. Então, essa é a fatalidade. Fatalidade por determinadas questões do passado, o meu causa e efeito, eu vou ter que reencarnar com um problema nos rins, nos pulmões. Né? Então, isso é uma fatalidade, mas isso foi programado. Agora, a programação, ela não é o que, gente? Programou, vai acontecer. Né? Essas fatalidades, sim, porque são da natureza da reencarnação. Mas você vai reencarnar, e aí você vai se tornar médico, e aí você vai encontrar aquela pessoa, aí você vai ter 4 filhos. Isso vai acontecer, gente? Pode ser que aconteça, e pode ser que não, porque você tem o livre-arbítrio. Então, pode até ser que você vá, mas chega lá, aí conheceu a Joana. Mas tinha a Maria. A Joana que você tinha casado, mas a Maria era mais atraente. Aí você casou com Maria. Mas não era programação? Era. Mas aí o que acontece? Reprograma tudo. Gente, Deus é maravilhoso. A gente que fica carregando as culpas. Mas eu tinha que ter feito isso. Tudo bem, não fez. Mas Deus não está aqui julgando. Ele quer que você aprenda a sua lição. Então vai ter outra pessoa. Né? Não é a mesma coisa com o perdão? Meu Deus, se eu não perdoar essa pessoa, eu vou ter que voltar com a mesma pessoa, não sei o quê. Mas se a pessoa perdoou você, ela ela quebrou os aguilhões e ela segue. Agora você vai ter que refazer aquela questão com talvez uma outra pessoa. Né? Então é isso que a gente tem que perceber, o que é a fatalidade, determinismo, não tem nada. Sabe por quê? Se a gente for pensar que está tudo escrito do jeitinho que é, Deus tirou o nosso livre-arbítrio. Então não tem, gente, aquela fatalidade. Existe uma fatalidade de questões. Aí, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá este vocabulário, quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados, e nesse caso, que vence o livre-arbítrio? Falei aí, então, mais ou menos, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesmo da posição em que vem achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais, olha aí,
e as tentações, o espírito conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então a gente vai cedendo, resistindo, fazendo, refazendo com o nosso livre-arbítrio. A gente tem que sempre pensar que tudo é para o bem. Sempre. Não há fatalidade de vai nascer para ser criminoso, para matar fulano. Não existe isso, gente. Pode ser que o espírito realmente cometeu vários crimes lá fora. Lá fora não, lá em outras reencarnações. E que ele carrega essa questão com ele. E que pode até ser que vá fazer. Mas não existe a fatalidade que ele vai ser um criminoso. Probabilidade. A probabilidade. O Divaldo não conta essa história, que é lindíssima, né? Que ele conta que das crianças que ele acolheu, que ele tinha uma vontade de matar, né, outras pessoas. E quando ele veio confessar ao Divaldo, e aí o Divaldo falou para ele, quando você tiver essa vontade, matar outra, me mate, né? Ele falou, não posso fazer isso. E parece que a questão foi resolvida pelo amor e entrega do Divaldo. Então, aquele carinho, aquela compreensão da sua impossibilidade, que o Divaldo transformou a vida daquele espírito. Né? Então, existe a probabilidade, mas não a fatalidade. Nunca pense que a coisa é para o mal. Então, a mesma coisa, a gente vai passar rapidamente, senão a gente não termina. Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. O determinismo é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. E o livre-arbítrio amplia-se com valores da educação e da experiência. Então, no nosso nível não existe determinismo. Porque você tem o seu livre-arbítrio, entendeu? Então não está tudo escrito lá nas estrelas, não. Eu falo, às vezes a gente fala assim, olha, mas os Beatles deviam ter já, né, a sua estrela lá. Tinha probabilidade, não é? Mas você sabe quantas horas eles tocaram juntos antes de se tornarem famosos? 10.000 horas. Está escrito no livro, 10.000 horas. Eles tocaram nos bares na Alemanha, muito, nos pés de chinelo, antes de serem... É verdade, qualquer pessoa de sucesso investiu. A gente fala, estrela, sim, mas teve investimento. Sempre tem investimento. Né? Na vida de vocês não tem investimento? Qualquer coisa que a gente quer fazer... Um relacionamento não tem investimento? Então tem o nosso livre-arbítrio, tem a nossa criação ali, né? Vamos passar rapidinho aí. O espírito goza sempre de livre-arbítrio, em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal e que, quando encarnado, decide fazer ou não esta coisa e procede a escolha entre o bem e o mal. Então, o estado de espírito, ele sempre vai escolher as provas que ele tem que passar e, no estado corpóreo, ele tem a liberdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que voluntariamente se submete. Conhecimento do futuro. O futuro pode ser revelado ao homem? O que vocês acham? Em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros, excepcionais, Deus lhe permite a sua revelação. O que vocês acham? É positivo a gente saber do nosso futuro? Não, nem sempre. É o caso determinante. E por que ele é oculto? Se um homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que se alguma coisa deve acontecer, ela vai acontecer. Nós temos que ter muito cuidado sobre isso. Tá? Por quê? Eu falo que a vida da gente olha eu aqui, filosofia de botequim.
É como se você fosse fazer um bolo, né? Então, a causa e efeito, o livre-arbítrio da gente, assim, vou fazer um bolo de laranja. Então eu pego os ingredientes para fazer um bolo de laranja. Mas no meio eu falei assim, não vai ser de laranja, vai ser de limão. Aí eu tenho que pegar o quê? O outro ingrediente. A minha causa e efeito estava criando um bolo de laranja. Mas eu no meio não mudei. Então eu criei uma outra coisa. Então o futuro da gente, ele é criado todos os dias, conforme as nossas escolhas. Não é? As nossas escolhas criam o nosso destino. A gente não tem que plantar para colher, então a gente vai criando. Só que nós podemos no meio, o quê? Mudar o curso. E aí o futuro vai ser o quê? Diferente. Então temos que tomar muito cuidado, principalmente. Hoje minha mãe me mandou um textinho de um espírito, que eu falei, mamãe, pelo amor de Deus, não passa isso adiante. O espírito que se fala, eu sou um espírito com a missão de esclarecer. Aí ele vai falar da política do Brasil, do não sei o quê. Eu falei, mãe, espírito elevado, isso é muito pequeno. Isso é a nossa pequenez. Espírito elevado, ele tá preocupado em nos incentivar ao bem. Agora vai falar que a América vai cair, aí o Brasil vai subir, aí a bolsa vai cair. Eu falei, isso é espírito da gente aqui, ó, preocupado com as coisas mínimas. E aí quando, porque o futuro o futuro pertence a cada um de nós. O futuro é nosso, é o que fazemos da nossa vida todos os dias. Então, nós temos que acreditar nisso. Sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Então, temos que focar no bem. Quando começamos a focar na pequenez, o que faz a nossa vibração? Baixa. Jesus veio expandir o nosso entendimento. Como foi que ele veio nos expandir o nosso entendimento? Através do amor. Ele veio dizer que Deus é Pai e é amor. E que para estar com Deus, temos que vibrar no amor. Deus está em todas as partes, estamos mergulhados em Deus. E por que não estamos com Deus? Porque não estamos vibrando no amor. Quando vibramos no bem, na fraternidade, na compreensão, no perdão, estamos vibrando no amor. Estamos com Deus. O que Jesus quer de nós é que a nossa vibração seja ampliada. E aí o nosso futuro será grandioso. Porque quem está com Deus não teme nada. E ainda estamos muito temerários, porque não estamos com Deus. Não é verdade? Então, terminando, já passou a hora. Não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Está em Mateus, né? Não temais. Não existe, a gente faz cada dia a nossa vida. Então sejamos de Deus. Vamos vibrar, alegria. Vamos vibrar paz, amor, tranquilidade, leveza. Não é verdade? A vida vai ter um outro sabor. E é isso que Jesus veio nos trazer. Boa semana, paz para todos.